Olá, caros alunos, salve, salve a todos, tá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo ainda de Sociologia, tá? Em relação à questão do Estado liberal, né? Tem um primeiro vídeo, agora o segundo vídeo. Vamos tratar especificamente de 3 assuntos importantíssimos, né? No primeiro a gente trabalha o Estado liberal, neoliberal e democracia. Agora Estado liberal e neoliberal e globalização, tá? Aqui ele faz tá fazendo uma referência, já pautando, instigando, tá? O livro, o vídeo lá, vídeo 2, já vai instigar vocês na relação já dos próximos assuntos, que são a democracia, tá? Cidadania, etc. E aqui é o primeiro vídeo, tá? Vamos continuar pautando a ideia do liberalismo dentro dessas três esferas. Bom, para nós entendermos. Vídeo 1, este é o vídeo 1, o outro vídeo 2. Tá bom? Beleza. Vamos entender agora o que seria o Estado liberal, tá? O Estado neoliberal e o que é, de certa forma, de uma forma bem prática e rápida, o que é globalização. Beleza. Tá? Tem uma historinha aí da Mafalda. Não sei se dá para vocês lerem. Tá? Um minutinho aí para vocês darem entenderem esse contexto. E vamos lá, vamos seguir. Primeira coisa, entender os 3 pilares do liberalismo. Os 3 pilares são o indivíduo, as pessoas, a economia e a política, nas 3 dimensões, né? Não há Estado liberal se não houver pessoas, se não houver uma economia sólida e se não houver políticas públicas que as privilegiem. Então, esses são os 3 pilares. Pessoas com mão de obra, a economia, o combustível que acelera a produção, tá? E a política seria, o Estado deveria exercer uma função de administrar, não administrar, mas de proporcionar que ocorra um desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam a economia e o Estado liberal. Então, a política serve como alguém que incentiva a produção, né? Incentiva políticas públicas que incentivam o mercado econômico. Tá? E isso acontece em todos os estados liberais, né? Uma vez eu falei para uma turma, eles ficaram assim me olhando assim meio torto. Eu digo, a política atual, a política dos estados liberais, elas nunca são diretamente em privilegiar as pessoas, mas sim fazer políticas públicas que incentivam o mercado com desenvolvimento, porque aí se entende, dentro da perspectiva liberal, se entende que um estado, um país, um município com renda, emprego, indústria, torne a vida dos indivíduos mais atraente, mais agradável, tá? Beleza. Tá? Então vamos lá. Esses são os três pilares, as 3 dimensões. Então, com três elementos básicos, né? Do Estado neoliberal, do Estado liberal. E assim, conjunto de teorias políticas e econômicas que tem como princípio a defesa da liberdade econômica. Acho que está bem claro. São teorias que vão... o liberalismo vai gerar... baseado em teorias que vão favorecer a liberdade econômica, a empregabilidade, a renda e etc. Tá? Nós, seres humanos, somos apenas considerados mãos de obras que podem ser qualificadas e não qualificadas. Tá? Todos os estados liberais são laicos, isto é, não são intervencionistas. O Estado tem baixíssima intervenção em alguma situação dentro do aspecto econômico. Pelo contrário, ele tem que trabalhar, os representantes têm que trabalhar em prol de políticas públicas que beneficiam o sistema econômico, não o contrário. Tá? E outras relações, sem serem as questões econômicas, não são interessantes e não podem enrolar, como questões religiosas, ideológicas e etc. Né? Ideológica no sentido
de ir contra o próprio sistema capitalista, né? Lembrando, tudo isso aqui, turma, é uma visão capitalista, né? Nós estamos num país capitalizado. Todo o Ocidente é assim, tá? Então, questões pessoais ficam para pessoais, tá? Se você é um político partidário, mas você é de cunho cristão ou evangélico, as suas convicções evangélicas ficam ali com você, ali no seu tempo, tá na sua casa. Os católicos, mesma coisa. Muçulmanos, mesma coisa. Judeus, mesma coisa. Então, perspectivas de religiosidade não entram aqui dentro da pauta. Por isso o Brasil aderiu à ideia de Estado laico. Tá? Então não existe a ideia de extremamente cristão, é uma questão pessoal. Tá? Então a pauta ela é totalmente laica. O que o Estado deve, o que os governantes devem exercer? Exercer políticas, motivar políticas públicas que favoreçam a liberdade econômica, que incentivem o empresariado, né, o crescimento econômico do seu país, né, com empregabilidade, renda e etc. Né? Beleza. Outra coisa é a prevalência do livre mercado. Todo mundo pode fazer negócios com todo mundo. Qualquer país do mundo pode fazer negócio com outro país. Porém, existem algumas exceções. Por exemplo, existe um país aí que gosta de intervir diretamente nas transações comerciais de outros países, né? Impostando barreiras, impedindo de outros países a comercializar com outros países, né? Países do Oriente Médio, de relações com o terrorismo, né? São impedidos, né? Chamados como se fosse um blackout, né? Você paralisar todas as atividades econômicas, não pode fazer não pode negociar. Existe um termo que agora não me fugiu da cabeça, tá? As barreiras comerciais, né? Outro aspecto também existe um país aqui da América do Norte que impõe sobretaxas. Por exemplo, o Brasil pode negociar com qualquer país que seja, porém tem maior fluxo de negócio com um país da América do Norte. Porém, este país da América do Norte já desde 2016, desde 2017 impunha para o Brasil sobretaxas em alguns produtos, tá? Eu não sei porque nós ainda comercializamos com esse país, porque se perde muito na questão, principalmente o ferro, né, que sai aqui da Serra de Carajás, é sobretaxada, né? O Brasil vende, mas vende muito barato. E se o Brasil quiser comprar, vende a matéria-prima, mas se quiser comprar, vende sobretaxado, vende mais caro do que vendeu. Uma lógica meio absurda isso. Tipo assim, eu comprar uma cartela de ovos por R$100, tá? E vender um ovo a 10 centavos. Tá ganhando alguma coisa aqui? Não ganha nada. Então não se entende. Não só na questão do ferro, né, que matéria-prima bruta que é muito exportada, mas como leite, né, como algodão, a laranja. Este país aí só impõe sobretaxas e o Brasil adere. Desde o governo passado isso está acontecendo e está ficando, e acho que vai ficar por isso mesmo, né? Então o Brasil deveria se abrir a novos mercados, principalmente o mercado europeu, que tem um comércio muito mais extenso. Tá, mas esse é outro caso. Todos os países têm livre acesso de comercializar com qualquer outro, porém existem algumas dificuldades impostas por alguns países, né? Existem regras determinadas que têm que ser obedecidas, etc. Né? Beleza, mas essa é a base do liberalismo econômico, tá? País laico, só para dar mais uma ressaltada, diz assim: Estado laico, porque não se identifica com nenhuma confissão religiosa, nem deseja qualquer interferência da igreja em assuntos políticos, tá? Alguma coisa, um comentário? Não, tá bem claro, né? Não se pode.
Porém, no país laico pode existir igrejas, pode existir expressões religiosas? Pode, de qualquer expressão religiosa, contanto que isso não interfira em assuntos para o bem político, bem social político. Tá? Em leis políticas isso não pode interferir diretamente, né? Então, o Brasil é um país assim, laico, tá? Beleza. O Estado não intervencionista. O Estado não intervencionista porque critica o controle e as monarquias absolutistas, que as monarquias absolutistas exerciam sobre a economia, cuja expressão era o monopólio estatal típico do mercantilismo, né? Não pode ter nenhum tipo de intervenção, né, de um determinado grupo ou de um determinado governo de barrar qualquer transação comercial, financeira, tá? Então, o país ele não tem o controle que total, assim, ele tem o controle de fiscalizar as transações comerciais para que não ocorram sonegações de impostos, né? Aí o governo tem que fiscalizar essas transações nesse sentido, mas um governo jamais deve se intrometer nos assuntos internos de uma empresa, por exemplo. Jamais vai fazer isso. O que o Estado faz? Ele cria leis que incentive a rendabilidade, né, a empregabilidade, políticas públicas que incentive que o empresário instale sua empresa aqui, mas o governante não opina dentro da administração interna da empresa. O que os governos estaduais, municipais e federais fazem, né? Fiscalizam a questão dos impostos, né? Vai fiscalizar só a questão dos impostos, ver se a empresa está pagando seus impostos direitinho. Se não tiver, dá multa, né? Aí o Estado pode intervir com multas, né, sanções, mas não se intrometer diretamente nas transações comerciais dos empresários. Isso aí não pode. Por isso é que o Estado intervencionista tem essa característica, que é uma característica do liberalismo, tá? Beleza. Um pouquinho do histórico, diz assim, lá do liberalismo, teve origem nas ideias do filósofo John Locke do século 17, que vocês vão encontrar lá na página 144, né, dos contratualistas. John Locke, pensador contratualista, né? Vai trabalhar a ideia da propriedade privada e etc. Lembram disso? Né? É o pensador que vai dizer que não, cada cidadão tem que ter a sua propriedade privada, deve valorizar o seu empreendimento, o Estado não pode intervir diretamente nessa funcionalidade. O que o Estado pode vir é usufruir dos impostos, né? Que devem ser de acordo com a produção, né? Para sustentar as políticas públicas do Estado. O Estado deve, enfim, tá? O filósofo John Locke começa com essa proposta, que está até hoje. Depois ganha um aperfeiçoamento lá no século XVIII com um cara chamado Adam Smith, né? Até um filósofo norte-americano, Adam Smith, que vai dizer que vai fazer todo um contexto sobre a questão econômica, né? É um filósofo dentro da área econômica, Adam Smith, tá? Ele é filósofo e economista. Diz que o futuro da humanidade seria o que está hoje, né? No capitalismo evoluído, tá? Tudo girava em torno tudo deveria girar em torno um dia tudo iria girar em torno da economia, e de fato está rolando aí na nossa realidade, né? Os princípios do liberalismo: defesa da propriedade privada, livre mercado e igualdade perante a lei. Olha, a visão já de John Locke, né? Defesa da propriedade privada, cada um com as suas coisas, conquistar suas coisas pelo suor do seu trabalho, né? Livre mercado e igualdade, todos perante a lei. Somos todos iguais perante a lei? Sim, a Constituição diz que sim, mas na prática não é muito assim não, né? Que existe a galera que rouba para comer, vai para o presídio, vai para o americano. Depois de 5 anos que vai ser julgado, mas já passou 5 anos. E a galera que rouba bilhões da saúde, né, do INSS, rouba milhões da Receita Federal em sonegação de impostos,
Será que essa galera vai preso? Aí a galera do mensalão, né? Essa galera vai preso, estar preso, está pagando como merecia. Aí é um assunto que a gente pode discutir mais lá na frente em filosofia, como trabalharmos democracia. Beleza? Passando aqui. Liberalismo. A economia no mercado supõe a defesa da propriedade privada dos bens de produção. Tá? Cada um ter sua casa, sua moradia, sua empresa e etc. E a garantia de funcionamento da economia, a partir do princípio do lucro e da livre iniciativa, né? Alguém só monta um comércio, uma indústria, uma empresa visando o lucro, claro, né? E ter livre iniciativa de implementar novas formas de comércio, né? Por exemplo, lá na década de, não se me lembro, foi década de 60, 70, né? O cara lá começou a trabalhar a ideia de crediário, né? O cara das Casas Bahia começou a trabalhar crediário, foi uma novidade no mundo, foi uma novidade no Brasil, o crediário, vender em parcelas, dividir aquele preço parcelado, foi uma inovação. Por esses Casas Bahia foi um grande marco para o Brasil. Este empresário, empresário português, agora não me lembro o nome dele, se não me engano, né? Português. Que ele começa com essa iniciativa inovadora na época. Pô, hoje é mais fácil, hoje é muito comum você ir lá na Radisco, qualquer loja, não vou fazer merchandising de ninguém, e parcelar a tua compra em 10, 12, 24 vezes se quiser, tá? O que valoriza o espírito de empreendedor, tá? O empreendedorismo, tá? Beleza. Neoliberalismo e globalização. O neoliberalismo, quando vocês for dar uma ali, tem 5 pontos básicos que nós vamos trabalhar aqui. Esses 5 pontos básicos que vocês vão ler do livro de vocês, tá? Assim como no Estado liberal, né? Vocês vão ler lá a ideia New Deal, né? Enfim, vocês vão ver os pontos e vão comparar com a nossa fala aqui, beleza? Neoliberalismo, retomada do liberalismo, seria uma renovação do liberalismo, né? Um avanço do próprio liberalismo, tá? Com uma roupagem um pouquinho diferente, porém um avanço, uma evolução do próprio sistema liberal, tá? Idealizado por Milton Friedman na década de 70, como alternativa à crise gerada pelo aumento do petróleo, né? Aquela crise da década de 70, né? O petróleo estava em alta, né? Estava ocorrendo monopólio dos grandes produtores, tá? Então, uma vez que eu retenho produto do mercado, o preço dele para o consumidor vai aumentar, porque vai faltar nas prateleiras. É bem simples, galera. Tá? As coisas ficam caras por quê? Porque estão escassas no mercado. Por isso as coisas tendem a aumentar de preço. Quando há uma abundância de produtos, o preço se estabiliza. Mas quando há uma falta, o preço eleva. E quando há uma abundância demais, gera a chamada deflação. Tá? Não está gerando lucro para ninguém, para nada. Tá? Então, o negócio não é nem ter demais, produtos demais, e não é nem ter produtos de menos. Tem que ficar estável. Produto de menos gera inflação. Produto de mais gera deflação. Tá? Então, a coisa tem que ficar equilibrada economicamente. O que aconteceu na década de 70 foi um monopólio. Tá? Os produtores estavam retendo a produção. Tá? Então, o petróleo ficou caro porque tinha pouco petróleo para ser comercializado. Então, esse cara começa a perceber isso e já cria a ideia do neoliberalismo para acabar com esse tipo de monopólio, principalmente na questão do petróleo. Conjunto de ideias políticas e econômicas que defende a não intervenção do Estado na economia. Porque no liberalismo já existia essa ideia, porém em alguns países, principalmente os países produtores de petróleo, que são do Oriente, tá? E estava ocorrendo a estatização, tá?
do produto, né? Como ocorreu do gás da Bolívia, né? Houve a estatização do gás da Bolívia, tá? A estatização dos fornecedores de petróleo do Oriente. Então, uma nova perspectiva econômica que pudesse, de fato, acabar com essa tentativa de monopolizar. Uma vez que você monopoliza, você vai ganhar mais recursos. E na visão econômica isso não é justo. Tá? Tem que se ganhar, o lucro tem que ser gerado a partir de um comércio livre e limpo, né? Livre concorrência. Aí que não estava acontecendo. Tá bom? Então, o neoliberalismo é uma nova roupagem para aquilo que já existia de fato. Tá? Olha só os princípios básicos, tá? Do neoliberalismo, né? O novo liberalismo, né? Novo. Não intervenção do Estado na economia e redução de sua interferência no mercado de trabalho. Os países que quiseram monopolizar, dentro dessa perspectiva neoliberal, os seus produtos, houve intervenções, né? Houve a chamada bloqueio, né, das contas, né? Houve assim, tu tá retendo o produto ali, então ninguém vai comprar de ti. Aí pronto, aí os caras, se ferravam, né? Tem um país que impõe muito, né? Sanções econômicas. Pronto, a palavra, sanções econômicas. Um país que tenta fazer isso, recebe sanções econômicas da ONU. Tá? Os países pedem. O país que mais pede sanção econômica é os Estados Unidos. Não sei porquê, né? É o país que mais pede sanções econômicas para outros países, né? E são atendidos, tá? Nesse sentido aqui, por exemplo, alguns países do Oriente Médio, isso não ocorre mais. Acho que o único país que recebe sanção econômica, eu acho que é o Irã, tá? São inimigos politicamente, então existem sanções econômicas, né? Cuba, etc, né? Então, quer dizer, nenhum outro país pode fazer mercado com aqueles países que recebem sanções econômicas, tá? Então a galera não faz mais isso, né? Porque vão receber uma sanção econômica, tá? Estado mínimo. O que seria o estado mínimo? Uma mínima intervenção, né, de outros fatores do Estado. O Estado tem que simplesmente de novo, criar políticas públicas para sustentar o empresariado, vamos dizer assim, tá? A abertura da economia às multinacionais, por exemplo, existia barreiras, alguns países tinham barreiras com relação a algumas marcas, como por exemplo a McDonald's, né? A McDonald's não entrava no Japão, não entrava na China. Hoje já entraram, né? Uma multinacional, a Coca-Cola, né? Não entrava em alguns países, hoje já entrou, já faz negócio. Aqui é um exemplo de um produto que não entra no Pará, por uma questão econômica, política econômica. O Guaraná Jesus não entra no Pará, não é comercializado no Pará. Porque não é que o governo do estado proibiu o produto Guaraná Jesus. Não sei se vocês já ouviram, Guaraná Jesus, né, do Maranhão. Mas ele não entra porque o estado do Pará criou sobretaxas para esse produto, entendeu? Então fica inviável o comerciante comprar um produto lá do Maranhão para trazer para vender aqui, porque existe sobretaxas, tá? Ele paga um ICMS aqui do Pará muito alto, então não compensa você comprar caro para vender mais caro. Aí quem vai comprar uma coisa que é muito mais cara? Ficaria muito mais caro que a própria Coca-Cola. Então o estado do Pará impôs essa sobretaxa, mas isso não foi de agora não, isso foi há muitos anos atrás. Por isso que você não vê Guaraná Jesus aqui no Pará, né? Por causa de uma sobretaxa do ICMS, o Imposto Estadual. Então você não vê. Quer beber Guaraná Jesus? Vai lá no Maranhão, vai lá no Gurupi, né? Atravessa a ponte, compra lá e traz. Aí tu bebe no Pará, mas comprou lá. Aqui para os comerciantes não compensa isto, tá? Porque vai ficar muito caro, tá? Fim do protecionismo econômico. Isso aqui não
não ocorre para os Estados Unidos. Os Estados Unidos impõem um tipo de protecionismo econômico, infelizmente, como eu falei anteriormente no ferro, na laranja, no algodão, no leite, tá? No alumínio também tem um tipo de protecionismo, quer dizer, ele defende os produtores locais dele. Então, o que o governo faz? O governo acaba comprando produtos desses produtores internos. Isso é a ideia de proteger os seus, né? Isso é legal. Para o neoliberalismo, não. Porque acaba, desfavorecendo o livre mercado. Outros países poderiam comprar o leite lá do produtor norte-americano, mas o produtor norte-americano não vai, prefere vender para o próprio governo, tá? A ideia de proteger o mercado interno. Para o neoliberalismo, isso é dar uma freada no ímpeto do livre mercado. Isso não é crime, porém não é justo economicamente, tá? O governo elevar taxas dentro do produto e proteger e comprar, assimilar para si os produtos. Não é crime, porém não abre mercado para novos consumidores, tá? Isso não acontece no Brasil. Nos Estados Unidos acontece muito. A Argentina fez isso também com trigo, tá? Você sabe que 70% de todo o trigo que vem para o Brasil é argentino. O pãozinho que você come, as massas, né, do macarrão, da sopa ali que você come, é tudo do trigo que vem da Argentina. Por isso, às vezes, o pão fica caro porque a Argentina aumentou as taxas de exportação. Tá? No início dos anos de 2018, houve um protecionismo econômico sobre o trigo, né? Deixou de vender muito trigo para o Brasil. Depois começou a exportar para o Brasil, porém com uma taxa maior, por isso que o pão ficou caro, né? Tudo que é derivado do trigo ficou caro, tá? E os produtores brasileiros parece que não têm interesse de produzir trigo, não sei porquê. Mas vamos lá. Desburocratização estatal. Quanto menos impostos ou simplificar os impostos em um único, era bom. Burocracia é uma desgraça, né? Emperra. Tá, eu sei disso. E quem é empresário sabe disso. É muita lei, é muita taxa, é muita coisa. Tá? Eu fui abrir uma conta recentemente, por causa do negócio aí. Tinha que abrir 3 contas, era tanto documento, era tantas cheques, autenticar em cartório, isso se chama burocracia, né? Tem que autenticar esse documento no cartório. Esse também, quero xerox colorida, tem que ser da identidade, não pode ser da CNH, sabe? Tanta regrinha que nós chamamos isso de burocracia. Por que não simplificar as coisas? Por que nós temos que ter um monte de documentos? Por que não simplificar o documento em um único só? Já começava a desburocratização aí, né? E a questão de cargas de impostos, simplificar, deixar um imposto que pudesse abranger tudo. Aí, ficaria legal, tá? Defesa dos princípios econômicos capitalistas. Isso aí tá na cara, né? O neoliberalismo trabalhar uma ideia de absoluta liberdade de mercado, faça negócio com quem você quiser, com bem entender, tá? E uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim no grau mínimo, minarquias ou Estado mínimo. Uma coisa que os Estados Unidos faz, esse protecionismo, a ideia do protecionismo, né? Não gera muito prejuízo global, né? Mas gerou muito prejuízo para o produtor brasileiro, que não
pôde, não foi interessante, não foi interessante vender leite para o país, para os Estados Unidos, porque pagava muito barato, porque já estava comprando dos seus produtores internos. Quem quisesse vender leite para os Estados Unidos tinha que vender num custo muito mínimo. Então não era interessante para o produtor de leite. Teve protestos, derramaram leite dentro da esplanada, dos ministérios. Teve uma onda em 2018 isso, tá? Por causa disso. E ainda existe isso aí. Então, isso acaba, não é crime, mas acaba perdendo a identidade de livre, de liberdade de mercado, tá? Beleza. 1945 a 1973, eu não sei se aqui é State, né? Eu tenho a ideia do New Day, né? Mas tem essa questão do bem-sucesso e do fracassado, né? Acho que o professor Vamir que deve... State, Estado não sei o que aí, né? Aí vocês devem saber mais do que eu, tá? Que seria, aqui embaixo diz assim: crescimento de produtos industrializados, né? O capitalismo policêntrico emergente, né? Igual a América Latina e Japão, por exemplo. Aí começou a se dividir em países emergentes, país primeiro mundo, país terceiro mundo, tal, né? O Brasil é um país emergente, né? Anos dourados da economia capitalista, né? State, né? Deve ser, a tradução é essa, né? Eu acho. Me perdoe. Vocês estão rindo de mim aí, né? Não pode rir, tá? Então, o neoliberalismo trabalha essas duas perspectivas, né? O bem-sucedido tem carro e aquele que anda a pé é o fracassado, ou anda de bicicleta. Eu acho que eu sou o fracassado, que eu ando de bicicleta e ando a pé, então eu sou fracassado, né? Dentro dessa visão neoliberal. Não tenho carro, então eu nem acho interessante o ter, tá? Quando eu quero passear, alugo um, é mais cômodo, né? Menos gastoso, né? Então mas isso enraizando na nossa mente que para ser feliz tem que ter um carro, né? Para ser bem sucedido tem que ter um carro. Uma visão imposta pelo liberalismo ou pelo neoliberalismo. Então, tudo está condicionado a posse de algo, de um bem, vamos dizer assim, né? Então, que realização plena não está ligada, nós sabemos disso, trabalhamos filosofia e nós sabemos que realização pessoal, financeira, econômica não é só ter coisas, né? Que existem pessoas bilionárias que são depressivas, vivem gastando dinheiro com analistas, né? Com psicólogos e analistas, né? Psiquiatras, que são depressivos e infelizes, né? Eu não quero essa vida para mim. Estou muito bem e feliz assim como eu sou e estou, tá? Beleza. Aqui são alguns dados gráficos, né? Vou ver o avanço, né? O avanço das economias a partir da adesão do procedimento capitalista, né? O Brasil é um país emergente, a curva do Brasil ela é mais acentuada porque ainda é um país em emergente, não é uma linha reta. Tá? Ninguém ainda está numa linha tão reta. Tá? Nem a China, que é a segunda maior economia do mundo, nem os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então, mas só que o Brasil é uma linha ainda muito curva, então é um país ainda em emergência. Tá? Beleza. Duas grandes figuras defensoras do neoliberalismo, né? A ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, né? E o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, tá? São os dois defensores. E tem ainda o Kohl, né? Helmut Kohl, que eu não encontrei a imagem do cidadão, né? O Helmut Kohl foi também o primeiro-ministro da Alemanha, tá? Do qual eu esqueci de botar o ano do fim dele aqui, tá? Do período que governaram, tá, galera? Né? De morte. Aliás, quem ainda é vivo é só o Helmut Kohl, né? O Ronald Reagan e a Margaret Thatcher já são falecidos, mas esses foram os três expoentes
dava essa visão do neoliberalismo, tá? Foram líderes mundiais. Olha só, algumas características do neoliberalismo, né? A desregulação dos mercados, liberdade de movimentação financeira, países elevam os juros para atrair investidores, tá? Então tem toda uma situação, ataques especulativos a economias emergentes, de vez em quando alguns países considerados de primeiro mundo fazem essas pegadinhas com a gente, né? Levam taxas, não impõem algumas sanções de mercadorias, enfim, né? Inventam coisas para não comprar produtos nossos e produtos latinos, né? Nós latinos sempre fomos chamados a periferia do mundo, né? Então, alguns países colocam sobre taxas para a gente bulir, não comercializar, né? Com nós, né? Países sul-americanos, né? Latinos. Tecnologias, problemas que ocorreram, né? Dentro do liberalismo e do neoliberalismo, nem tudo é maravilha, né? Tem problemas, tem problemas. Problemas são tecnologia, né? A tecnologia não está acessível para todos, a exclusão social das pessoas, geração de pobreza. Houve uma geração de pobreza muito ascendente, salários menores, né? As pessoas tinham que se submeter a alguns salários, queriam trabalhar, mas porém com salário mínimo, não quer trabalhar, então sai da fila que tem gente que quer. Então as pessoas acabavam tipo dentro da revolução industrial, de fato, isso aqui, tá? Racionalização da produção, redução mínima, tá? Mão de obra operária, né? Mão de obra específica, né? Homens e mulheres perderam emprego no campo, né? No campo, na colheita de cana-de-açúcar, não se utiliza mais os boia-frias, né? Mas já existem máquinas que já tiraram 10, 15, 20 empregos diretos. Aí, então você empregava 20, agora você só emprega um que vai dirigir a máquina lá, a controlar a máquina. Então, isso gerou exclusão social, isso gerou desemprego, isso gerou pobreza. Porque nem toda mão de obra operária não está qualificada, né? É isso. Então vocês têm que se qualificar no mercado de trabalho, senão vocês vão ficar literalmente para trás. Isso nós não queremos, né? Aumento das desigualdades, individualização e despotização das pessoas, né? As pessoas se tornaram egoístas, tá? Tornaram ruins, né? Antissociais, a desumanização, o homem como consumidor, não vê mais a pessoa ser humano, se vê consumidor, não vejo mais o outro como ser humano, mas sim como potencial consumidor. Isso é a ideia de desumanizar, tá? E as especulações financeiras, quem trabalha com bolsa de valores, nós não trabalhamos, mas quem entende vai ver que é uma guerra de especulações, né? Que não é o nosso caminho, mas a gente sabe que ocorre isso. Globalização. Para nós finalizarmos, a globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política com o barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países do mundo no final do século XX até os dias de hoje do século XXI. Então, a ideia da integração mundial, todos com todos, né? Fenômeno social, né? Mundial, que se expandiu devido ao capitalismo. Essa expansão de mercado, essa expansão da globalização foi necessária para justamente expandir os produtos, os mercados, tá? Quem foram os principais motivadores da globalização? As grandes corporações, né, mundiais, que isso permitiu que se formassem grandes blocos econômicos, né? Muitas multinacionais fizeram junções, se juntaram para entrarem em muitos países. Então, a globalização não é só
Não é só, porque agora eu tenho acesso à cultura de outros países, né? Mas isso foi forçado por grupos corporativos que isso acontecesse. Porque a produção é tão acelerada que era necessário um mercado consumidor, mercado consumidor, pessoas. O negócio se expandiu tanto que o mercado de consumo deveria se tornar universalizado. Então tá aí a ideia, né? Pontos positivos e pontos negativos da globalização. Pontos positivos: permitiu a evolução das organizações, ponto. Favoreceu a melhoria de produtos e serviços, ponto. Incentivou o desenvolvimento tecnológico, beleza. Agora os negativos: aumento da diferença entre os países ricos e países pobres, ponto. Isso ocorre. Favoreceu o acúmulo de grandes riquezas. Favoreceu o acúmulo de grandes riquezas para quem? Para poucos. Aí lá a pirâmide social, né? Poucos têm poder econômico muito superior à maioria. Aumentou a exploração sobre o trabalhador, principalmente nos países asiáticos, latinos. Elevou o desemprego. Aqueles que não se qualificam vão ficar desempregados. E meus alunos, se qualifiquem, senão vocês vão ficar desempregados. Quem não quer estudar, quem não quer saber de nada, tá? Se não ganhar na Mega Sena, vai ficar desempregado, literalmente. Elevou a interdependência das nações, né? A ideia de um tipo de nacionalismo extremista. Isso aqui nacionalistas todos nós somos, não extremistas, tá? Por favor. Por quê? Por que a globalização, né? Assim, dinâmica do capitalismo é o processo dinâmico proveniente do capitalismo. Formar uma ideia global, maiores mercados para os países centrais, ditos desenvolvidos, né? Teria possibilidade de fazer comércio com outros países, tá? Mas pouco se faz com a Europa, vamos dizer assim. Mercados intensos já estão, porque os mercados internos já estão saturados, né? Os produtos. Lembra-se que ano passado o preço da carne ficou caro? E não é porque o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, tá? Se não me engano, só perde para os Estados Unidos, né? Se não me engano, se não for o maior do mundo. Então, por que a carne ficou cara? Porque a China comprou tudo. A China estava comprando tudo, absolutamente tudo. E o que ficou foi só o resto, só a raspa da cuia, tá? E se tem produto que está em quantidade muito inferior à população, é claro que o preço vai para cima. Por que a China comprou tudo? Porque deu um mal lá, deu uma praga nos bovinos deles, né? Dos bovinos, dos suínos deles, né? Boi e porcos, que eles tiveram que sacrificar. E você sabe que é um país que tem mais gente no mundo, né? A China e a Índia. Então, foi o que os produtores perceberam. Se eu vendo o boi, a arroba do boi aqui no Brasil tá R$200 e a China tá pagando R$1.000, $1.000, que é vendido em dólares, o que é melhor para o produtor? Vender barato não, vender um preço justo no mercado interno, tá? Ou vender tudo a dólar para o mercado externo. Aí foi o que eles fizeram? Jogaram tudo para a China. Eles, os produtores, já eram bilionários, triplicaram a sua fortuna, e nós ficamos comendo ovo frito aí até um dia, não foi? Ovo, mortandela e os derivados, tá? Até por muito tempo. Agora mais ou menos que se normalizou. É a mesma coisa com a soja. A soja é muito vendida para fora do país, né? Pouco consumida no país. Porque o produtor de soja ele não visa o mercado interno, ele visa o mercado externo, porque ele vende em dólar e o dólar está R$5 a mais que o real, né? Então é mais interessante vender para fora. Por isso nós temos poucos produtos derivados da soja em nosso país. Se nós quisermos comprar produtos derivados da soja de outros países, nós temos que
temos que importar. E importar não é negócio, né? Se paga muito caro. Então, fica assim, o mercado interno fica em relação ao Brasil, ficou desprovido, né? Divisão do trabalho, os países, olha, no mapa os países se interligam via rede social, tal, tá? E mais o mapa aqui que faz essa ideia do coletivismo, né, das mobilidades e tal, né? País, todo mundo aqui interligado com si, beleza? Agora tem um exercício, turma. Finalizamos. Tem um exercício do Lima, tem um exercício nosso aqui. Gostaria que vocês resolvessem e mandassem só o gabarito para mim, tá? Vocês vão perceber lá as perguntas, tá? Vocês vão ver as charges e vão ver as alternativas de resposta. Está gabaritado. Aí eu tenho que dizer para vocês, lá no final do texto, está gabaritado. Tem um gabarito. Mas eu gostaria que vocês fossem honestos. Tá? Eu gostaria que vocês não, vamos dizer assim, não consultassem. Fizessem a atividade e só mandassem depois para mim aquilo que vocês fizeram. Depois vocês avaliem vocês mesmos. Como vocês se saíram nesses exercícios, tá? Não consulte o gabarito, tá? Eu peço por obséquio, faça, aí depois você se corrige, tá bom? Você faça mal. Se quiser mandar para mim, manda. Se não quiser, faça essa autoavaliação de vocês mesmos. Você manda na plataforma só o gabarito, tá? E dizer quantas acertou e quantas errou, tá? Seja honesto consigo, porque já é um exercício para o Enem, né? Beleza? Então tá aí as questões para vocês. Gabarito na última. São só 6 questões. Desejo para vocês um bom trabalho, uma boa atividade e até a próxima aula. Beleza?